Capítulo 1, nós vamos ler de 2 em 2 versículos, de 3 em 3, depende da necessidade, amém? Então, Filipenses 1, versículo 1, 1. Filipenses 1, versículo 1, fala assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, daí vem o que? Os filipenses, amém? Com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Enfim, né, irmãos? O que eles estavam escrevendo, irmãos? Ele fala, ó, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Ou seja, né, ele queria, claro, pelo Espírito de Deus, ter a certeza de que ele não estava chamando só de santo os bispos e diáconos. Seria hoje como falar o pastor e os obreiros, né? Que tem mais que obrigação, quem está na obra de Deus, devemos ser santo, deve dar o exemplo, amém? Em tudo devemos dar o exemplo, né? Somos perfeitos? Perfeitos não, mas nós temos que andar de tal maneira com Deus que as nossas imperfeições quase nem apareçam. Tamanha é a grandeza da glória de Deus sobre a nossa vida. É difícil? É difícil, mas é possível viver sim uma vida de santidade dessa maneira. Mas ele queria que o povo soubesse que não era só para o pastor e os obreiros. Eu falo assim, ó, a todo mundo, amém? Então, era para o pastor, no caso, o presbítero, né? O diácono, né? Mas também o quê? Para todos os santos. Às vezes a pessoa fala, santinho só tem no céu. Poxa, mas aqui eles estavam em Filipos, fugiram de lá de cima. Né? Então, nós temos que cuidar com certas frases, né, que pode ser legal, mas não são o quê? Não são bíblicas, né? Santo significa o quê? Separado, significa especial, significa, né, consagrado para um propósito, amém? Então ele queria que não só os pastores soubessem que deviam viver uma vida de santidade, mas o povo também, amém? Santinho só tem no céu. Aqui eles estavam em Filipos. Por isso que depois iriam para o céu, né? Quem não é santo na terra não vai morar no céu com Deus. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então também é para os santos que estão hoje em Alvorada, né? Aí não sei onde é que você que vê a gravação está ouvindo, mas da tua cidade também, né? Mas ele se apresentou o que, irmãos? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Amém? O que é servo, pastor? Servo é escravo, né? Não, mas a nossa posição é de filhos. Filhos de Deus, com certeza. Amém? Mas os apóstolos, irmãos, constantemente se chamavam o quê? De servo de Jesus. Ele, tipo assim, ó, nós obedecemos, ele nos deu uma missão, né? Ele nos deu um mandamento, ele nos deu um chamado e nós estamos vivendo esse chamado. Então, eu quero que você saiba que nós somos servos de Jesus Cristo, né? Nos dirigindo a quem? Aos santos que estão em Filipos, amém? Mas aí ele começa a falar aqui dessas coisas boas que a igreja faz ele lembrar. O versículo 3 fala assim, ó, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. E por que ele era alegre, irmãos? Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, amém? Então, né, ele fala, pessoal, quando eu vou orar a Deus e eu lembro de vocês, sabe, isso me dá uma alegria tão grande quando eu lembro de vocês, porque eu lembro da cooperação que vocês tiveram no Evangelho, desde o primeiro dia até hoje, ou seja, né, irmãos, aquela igreja cooperou na pregação da palavra e o que continuava. Não basta começar bem, tem que continuar o quê? Bem, falar assim, irmãos, um dia eu fui muito fiel à minha esposa. Como assim um dia eu fui? Não basta ter sido, tem que ser. Irmãos, tinha uma época da minha vida que eu não mentia. Como assim não mentir? Então mente agora? Então não basta não ser, né? Ter sido, tem que permanecer. Eu sempre digo, não basta ter sido uma bênção, tem que permanecer. Mas eu era uma bênção na época da pastora Dioneia. Acabou o tempo da pastora Dioneia. Hoje é o pastor Moisés que está aqui, tem que ser uma bênção na época do pastor Moisés. Vai chegar, tomara que demore bastante, né? Já faz 2 anos e meio, mas tomara que demore bastante, pelo menos mais um, né? Não sei, Jesus sabe, mas
Vai passar o meu tempo também, mas tem que ser uma bênção o quê? No quê? No tempo do próximo pastor ou pastora, né? Tem que ser uma bênção o quê? No tempo. Às vezes você conversa com alguns colegas, né? Fulano, às vezes o fulano era uma bênção na época dele e não é agora. Tem coisa errada, por que deixou de ser? Então, não podemos deixar de ser. Tem que só crescer cada vez mais. Você acabou de cantar. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tem que cada vez estar o quê? Melhor. Tem que ser assim. Esse é o caminho. Provérbios 4:18 fala, né? O caminho do justo é como a alvorada. Vai brilhando cada dia mais, até ser um dia... Não fala brilhando cada vez menos. Cada dia mais, até ser um dia o quê? Perfeito. O caminho dos ímpios é de tropeço. Nem sabem quem cai, né? Diz o versículo 19. Então, quer dizer, eles continuavam. E é isso quando Paulo ia lá, Deus, agora eu venho aqui, oh Deus, essa igreja, que trabalho. Não, ô Senhor, que coisa boa. Ah, essa igreja de Filipos. Ah, Deus, eu estou aqui suplicando por eles. Eu fico louco de fazer por eles e falar contigo assim, né? Ah, Paulo não é gaúcho, mas eu sou, deixa eu quieto aqui, né? Ah, parceiro, coisa boa. Eles estão cooperando, ou seja, irmãos, eles não tinham parado, eles eram uma igreja que dava muita alegria, amém? Porque eles cooperavam. E, irmãos, o que dá uma alegria para qualquer pregador é você ter um povo, começando pelos obreiros e depois com a igreja, que vai junto. Você diz, vamos, eles vão. Claro, não pecado, né? Vamos, eles vão. Vamos pegar junto? Pega junto. Vamos fazer tal coisa? Aquilo sai. Né? Amém? Agora é ruim, você faz uma reunião, o povo não vem. Faz uma coisa especial, o povo não participa. Faz uma consagração, ninguém pode vir. Tem vigília e nunca dá para ir. Ah, pelo amor de Deus, né? Que coisa chata. Tem que estar sempre levando no arrasto. Não tá amarrado, não. Tem que cooperar. Né? E eles cooperavam de tal maneira que o Paulo, quando ia falar, ficava faceiro. Oh, Jesus, coisa boa, Deus. Que alegria. E ele falou assim, ó, e eu quero que vocês saibam disso. Amém? Para que eles soubessem que eles estavam causando alegria no coração daqueles servos de Deus e que continuava assim. Amém? Não basta ter sido, tem que permanecer. O caminho do justo é como a alvorada. Vai brilhando cada dia mais, até se tornar um dia perfeito. É só crescimento, não tem regressão, não tem marcha ré na vida do crente. Não existe. Né? No carro tem. E aí ele começa a falar aqui no 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Ai, não sou perfeito. Ai, a carne é fraca. Então vai andar no Espírito, vai buscar a perfeição de Deus, ora essa. Não é verdade? Pessoal, eu sei que Deus vai completar a obra na vida de vocês até o dia de Jesus Cristo. Mas eles já eram santos. Eles já eram uma igreja que cooperava na pregação do Evangelho. Eles eram um povo de Deus abençoado, amém? Então, a carne é fraca. Vai buscar o Espírito de Deus, então. Ninguém é perfeito, mas vai buscar aquele que te aperfeiçoa, aquele que me fortalece, amém? Eu sei que a obra vai completar. Até logo nós vamos cantar, né? Deus ainda está me construindo, né? Mas a obra de Deus não é pedreiro, me perdoe, né, irmãos? Falar assim, tá gravando pedreiro vagabundo, né? Tá chovendo, não vou trabalhar. Tá com sol, não vou trabalhar. Acordei doendo a perna, não vou trabalhar. Mas então pega outro que trabalha. Então, né? Aí o que era para fazer, né? Demora mais que uma obra pública da prefeitura, né? Uma meia água, ela demora 3 anos para fazer. Aí vagabundo, preguiçoso. Aí tá com a formiga sem vergonha, né? Então eu não contrato nunca mais. Vê um pedreiro aí, chega lá, né? Bom, vamos fazer assim, assim, assim. E trabalha direitinho, né? Claro, às vezes tem um imprevisto, mas é sim, sim? Não, não. Coisa bonita, olha que casa bonita, olha que construção. Esse valeu a pena, mesmo? Então Deus não é preguiçoso, Deus trabalha na vida do povo dele. Ele estaria fazendo uma obra que não teve fim, né? Mas eu sei que aquele que com vós começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Jesus. A carne é fraca, anda no Espírito. Ninguém é perfeito, busca quem te aperfeiçoa, ora essa. Vamos buscar aquele que vai fazer o quê? A obra completa até o dia de Cristo. Para uns pode ser realmente a volta de Jesus, né? Ou para outros, não, pode ser a morte. Está amarrado, ninguém vai morrer, mas, né? Ninguém morra, mas
pode ser que a volta de Jesus para uns venha mais cedo, não é verdade? Então tem que estar sempre preparado, sempre buscando esse crescimento. E Paulo falou, e eu sei que Deus vai completar. Se já são uma bênção com a obra em andamento, imagina o quanto vocês podem crescer. Amém? E tem que ser assim, irmãos. Como é que você está hoje? Daqui a 5 anos você tem que estar mais espiritual, mais de Deus, mais consagrado, mais santo do que hoje. E daqui a 10 anos, assim por diante. E daqui a 20 anos, assim por diante. Agora a coisa braba é quando você vemos que nas igrejas, né, às vezes os mais difíceis de lidar são os crentes velhos. Tem as ovelhas e as ovelhas. O cara está há 20 anos na igreja, mas ele fica de beicinho. Até se ofende se eu falar assim, não tô nem aí. Fica de beicinho, porque a rosa do irmão era limpinha, a minha veio com espinha. Ai, tô chateado. Mas vai, tem as ovelhas e as ovelhas. Misericórdia, Jesus. Ah, fica chateado porque não fui parar o carro, o irmão parou na minha vaga. Mas tá o teu nome marcado ali? Nem eu que sou pastor não tenho meu nome marcado ali. Deixa, né? Caminha um pouquinho mais, vai que Deus está falando contigo. Não é verdade? Às vezes a maior dificuldade é isso. Por que muitas vezes nas igrejas tem muita circulação de povo? Às vezes aquele povo já está um tempo ali, né, irmãos, era para ser uma bênção, fica e sai. Aí Deus tem que mandar o outro povo. Aí Deus trabalha. É igual uma caixa d'água. Enche e esvazia, enche e esvazia. Tá tudo errado. Tem que permanecer, irmãos. Então, tem que chegar, quanto mais vai passando o tempo, irmãos, mais fácil nós lidar, mais fácil nós tratar. Como eu falei, tem a pessoa que está pisando em ovos, qualquer coisa faz beicinho, qualquer coisinha já não vem na igreja, qualquer coisinha já fica ofendidinho. Tem que crescer. Já preguei sobre o crescimento espiritual aqui, né? Está gravada a pregação. Então, tem que crescer, amém? Para que os outros cheguem perto de nós, né, irmãos, e se sintam, sim, diminuídos por nós. Como assim, pastor? Sim. Como assim, pastor? Sim, se sintam diminuídos. Tipo assim, poxa, esse irmão é de Deus. Eu também quero ser um dia igual a ele. Ou essa irmã é consagrada, eu também quero ser igual a ela. E ela se sentiu menor, tipo assim, ó, eu quero ser, tomara que quando eu chegar o tempo de igreja dele, eu esteja igual a ele. Amém? Nesse sentido, tem sim que diminuir os outros. Você tem que abrir a boca, falar da palavra, a pessoa fala assim, poxa, tomara que um dia eu conheça Deus desse jeito aí. Como é que pode? O mesmo versículo ali hoje de manhã na minha casa. Olha a forma do... Nossa! Deus, me dá mais... Amém? Aí a pessoa começa a ser instigada o quê? A buscar. Por que uma criança começa a falar, irmãos? Porque os adultos chegam tudo perto assim, respeite ela que ela não fala. Gugu, dadá. É assim? Como que uma criança começa a falar? Porque ela vê os mais velhos o quê? Falando. Geralmente o primeiro filho às vezes é um pouquinho mais preguiçosinho, né? Mas geralmente o segundo filho já vê os outros maiorzinhos, né? Ou o terceiro, né? Mas já tá ali, às vezes, quer caminhar, já quer se jogar do colo, quer caminhar, mas sai de coisinha de nada. E eu fico olhando os outros jogando bola, não é assim? E fica ali, parece que cada geração que passa, né, irmãos? Parece que fala mais rápido, caminha mais rápido. Não é verdade? E fica ali, né? Chegava um tempo que se amarrava as crianças nas faixinhas, né, irmãos? Né? Nas crianças nasceram até os olhos grudados, fechados. Vamos lá ver, não dá, tem que esperar, nem abrir o olho ainda. Né? Hoje já sai querendo olhar tudo, já, né? Já sai dali. Mas por quê, irmãos? Porque é estímulo, amém? Então a gente não temos que nos sentir constrangido, não é nos aparecer, no sentido de nos orgulhar. Mas aí vem uma maneira, irmãos, que quem está ali, chega assim, puxa, eu também quero isso. Eu também quero. Claro, dom é individual, amém? Mas servir, eu também quero servir dessa maneira. Puxa, olha o missionário, mais de 60 anos com Jesus. Que coisa bonita, Jesus. Eu também quero, amém? Eu me sinto diminuído perto dele. E é bom, porque eu quero, Deus, eu quero chegar com o tempo dele de igreja, né? Eu quero também ser uma bênção em nome de Jesus. Ele me faz eu querer crescer, mas então isso é bom, amém? Não diminuir isso de humilhar a pessoa. Não, amém? Mas de botar um desejo de querer crescer, amém? De querer aprender, de que eu quero isso também, amém? Não fica naquela coisa ancorada.
é só simples. Não, até preguiçoso, é ancorado, está plantado e não sai do lugar. Simplicidade não quer dizer que não tem profundidade. Deus, eu quero isso também. Mas que bom que... vamos voltar aqui. Por isso que eu falei, acho que eu não vou conseguir acabar o capítulo hoje. Então, tendo por certo isso mesmo, versículo 6. Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Olha que coisa bonita, né? E aí ele começa a falar aqui, no versículo 7. Como eu tenho por justo sentir isso de vós todos, porque eu vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que eu tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Traduzindo, vocês me fazem bem, eu gosto de estar com vocês, eu tenho boas lembranças de vocês, é bom estar com vocês, gente, vocês são participantes. Eu estava na cadeia, vocês estavam lá me ajudando, mandando apoio, né? Depois nós vamos ler, irmãos, que Paulo recebeu de Filipos, né, ajuda financeira, isso está lá no 4, né? Ó, pessoal, não estou falando isso, né? Mas enfim, a gente vai chegar no capítulo 4, né? A ajuda financeira, assim, pessoal, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso não ter nada, eu posso ter bastante, eu aprendi, estou satisfeito. Mas vocês me ajudaram bastante, amém? Enfim, a gente vai chegar no capítulo 4. Era uma igreja que estava junto com o apóstolo. Era uma igreja que estava ali junto, né, pregando a palavra e falou assim, pessoal, é bom estar com vocês. Eu estou longe, eu sinto saudade de vocês. Eu não lembro dele falar isso da outra igreja. Os Coríntios até ele fala, né, eu gerei vocês como uma mãe ama os filhos, né, eu amo vocês. Mas eu sinto saudade de vocês. Eu não lembro de ler isso em outra carta. Então, era uma igreja bonita, irmãos. Começou lá com o carcereiro e a família dele. Olha só, né? Tá? E, então, eles eram participantes. Quer dizer, cada um fazia a vontade de Deus, fazia a obra de Deus, né? No seu chamado. E aí ele fala assim numa oração que ele fazia. A gente vai ler do 9 até o 11, depois eu volto explicando. E peço isso, ou seja, nas minhas orações, né? Eu peço isso. Que o vosso amor aumente mais e mais. Viu? Não tem diminuição na Bíblia. Não basta ter sido, tem que permanecer. Mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha que ele orava, né? Ele fazia, pessoal, e é isso que eu estou orando, né? Quando eu estou nas minhas orações, eu faço o quê? Primeira oração, né? Que o vosso amor aumente mais em ciência e em todo o conhecimento. Quer dizer, cada vez mais ele pedia que o amor do povo aumentasse. Por isso eu falei, se eu faço menos para Deus, eu não estou mais espiritual, eu estou mais carnal. Se eu faço menos coisa na obra de Deus, eu não estou mais consagrado, eu estou menos consagrado. Porque o mais consagrado foi o que mais serviu, o mais de Deus foi o que mais fez a obra, amém? Então, ele é o nosso modelo, não é outro modelo. Então, aumente cada vez mais o amor. Mas ele fala em ciência e em conhecimento. Porque às vezes, irmãos, a pessoa tem informação, mas às vezes a pessoa não tem o quê? Realmente o conhecimento. Como assim? Às vezes você fala assim, ó, isso aqui é um micro-ondas. A não ser que a pessoa venha lá de Marte, né? O que vem fazer aqui na Terra? Fica lá. Eu sei que lá o planeta é vermelho, tá? Mas tá maior que aqui, te garanto. Né? Aí o que isso aqui é? Micro-ondas. Todo mundo sabe o que é micro-ondas. Sabe o que é micro-ondas? Agora, se eu falar para você, vai lá, irmão, bota esquentar lá. Ih, não sei mexer. Então, tem a ciência, mas não tem o conhecimento. Aí você pega um carro, ó, como é que esse carro? Ih, esses carros automáticos, não sei. Né? Eu sei o meu lá, né? Tem até o afogador aí. Né? Às vezes a pessoa tem a ciência, mas não tem o conhecimento. Não é verdade? A gente vê aí, né?
A não ser que a pessoa, por o gosto, fala assim, vou deixar o celular ligado para atrapalhar o culto. Depois de fazer uma oração forte, depois precisa de demora. Mas às vezes a pessoa aqui não sabe mexer. Sabe com o celular? Sei, tá aqui, ó. Mas sabe mexer? Não. Por isso que vem uma coisa chamada manual que vem junto, sabia disso? Manual não é o irmão do Manuel. É o livro de instruções, né? Mas a pessoa não lê, não é verdade? Tem ciência, mas não tem o quê? Conhecimento, né? Às vezes vai lá no caixa eletrônico, não estou humilhando ninguém por não saber, tá, moça? Mas tem pessoa que não quer saber, né? Vai lá, como é que eu faço o negócio aqui? Alguém me ajuda, hein? Sabe com caixa eletrônico? Sabe, né? Mas não sabe funcionar. Então a pessoa sabe, mas tem a ciência, mas não tem o conhecimento, sabe? Não sabe mexer. Tipo assim, ó, então não tem proveito, amém? Essa coisa, né? Você sabe que é um teclado? Sei. Isso aqui é um teclado, né? Mas toca aí. Não sei. Então qual o proveito você comprar um teclado, digamos, né? Você não quer aprender. Aí você compra. Para que o teclado? Porque não sei. Eu comprei. Né? Qual a utilidade de comprar o teclado se não for para usar, seja para aprender? Amém? Né? Então tem ciência. Eu sei o que é um teclado, mas não tem conhecimento. Não sei o que é um dó, o que é um fá, não sei o que é. Porque tem umas pretas e umas brancas aqui. São do contra? Porque, né? O que é isso? Não, estão de luto? O que é isso? Né? Isso aí, não sabe nada. O que é uma oitava? Eu não sei, professor. As oitavas de final? Não, oitava, né? Então, tem ciência, mas não tem conhecimento. Talvez a pessoa, né, vamos dizer lá, eu falo isso muito, né? Tanto para os obreiros, a pessoa fala muito, a Bíblia diz, aí cita versículo até não querer mais, mas tu olha para a pessoa não nada daquilo que ela está falando. Claro que a gente não é perfeito, mas tu olha assim, eu não vi nada disso aí. O que é isso? Para com isso, eu tenho pavor disso. Sabe? Aí quer mostrar que conhece o versículo, mas não mostra com a vida. Você não dá audiência. Né? Tem ciência, mas não tem o que? Conhecimento. Eu amo a Deus. Mas não tem como amar a Deus e odiar o seu irmão, diz 1 João capítulo 4. Né? Quem diz que ama a Deus a quem não vê, a quem não vê, né? Quem odeia o seu irmão a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Tem ciência, mas não tem o que conhecer. Então, pessoal, eu quero que o amor de vocês, ele já existe, mas ele aumente mais, não é menos e menos. Se eu faço menos para Deus, eu não estou mais consagrado. Eu estou menos consagrado. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não, é mais e mais em ciência e conhecimento. Às vezes a pessoa vai ter que saber usar o amor. Porque às vezes tem pessoa que se tu falar um não para ela, aí que ela vai tomar vergonha e vai se levantar e vai correr atrás. Empresta dinheiro aí? Não. Dessa vez eu não vou te ajudar. Aí a pessoa vai tomar vergonha na cara. Começa a vir segunda-feira na igreja, começa a orar e Deus abençoa. Foi bom um não para ela. O teu amor fez bem ao dizer um não. Amor não fala só assim. Você que ama teu filho, você fala assim para ele? Não. E Deus que vai falar então? Também fala não. Mas às vezes aquela pessoa é o contrário, né? Por você emprestar para ela o dinheiro, só que o Jesus falou, tem que prestar sem querer receber de volta. Emprestei dinheiro e não me devolveu, mas Deus, o Jesus manda, empresta sem querer nada de volta. Tu vai emprestar? Tá, mas tem que estar te colocando na condição de que tu pode não ter sido de volta. Jesus fala isso em Mateus, né? Então, emprestou, ok. Às vezes aquilo ali abriu a pessoa para o evangelho, né? E ela está com uma gratidão tão grande. Então, tem pessoa que é assim, mas amém? Tem pessoa que você ajuda fechando a cara. Não. Agora tem pessoa que você ajuda assim. Pode sim. Amém? Mas como é que eu vou saber? Esse é o problema, você não sabe, porque não é uma fórmula que funciona com todo mundo. Né? Por isso você tem o quê? A ciência e o conhecimento. Saber usar o amor. Às vezes o amor é sim e às vezes o amor é não. É muito forte essa palavra, né? Mas enfim, vamos lá. E aí fala, amor, aumente tudo. Para que aproveis as coisas excelentes, né? Aquilo que vem da excelência, né? Excelso de Deus, né? Para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de novo. Não basta ser por um tempo, tem que ser até o fim.
ou até a volta de Jesus, ou até o teu falecimento. Não pode ter o quê? Escândalo. Amém? O que é a palavra escândalo? Então, depende da tua Bíblia, fala, às vezes escândalo, às vezes fala tropeço. Por quê? Porque é a mesma coisa. Escândalo e tropeço não são sinônimos. Igual 6,5, né? Escândalo, o que é escândalo, irmãos? Ou tropeço, que é a mesma coisa, né? Quando você pavimentava uma estrada antigamente, irmãos, né? Você vê, hoje você constrói uma estrada, na primeira chuva abre um buraqueiro, né? Os impérios romanos lá construíam avenidas, você vai lá hoje na Turquia, na Grécia, lá está até hoje lá, né? Não usavam aço nas construções, está até hoje de pé lá, amém? Eita, né? Você que é engenheiro aprende com eles. Mas enfim, o que é o escândalo, irmãos? Vem da palavra escândalo, escandalou, né? Era uma pedra que ficava mal assentada, né? Ou ficava saliente, né? Ou ficava frouxa, e você andava nela, o quê? E tropeçava. Então, pedra de tropeço e escândalo é a mesma coisa. Escândalo e tropeço. Ou seja, é a pessoa que caía, aí se machucava, né? Quebrava a roda das carroças, não é verdade? O animal ia passando lá, judiaria, quebrava a perninha, né? Judiaria, né? Quebrava o pezinho, porque estava mal colocado, estava frouxo, estava mal calçado, estava saliente. Aquilo era uma pedra de escândalo, ou seja, faz as pessoas que se escandalizar, ou seja, fazer o quê? Era causa de tropeço. E é isso, irmãos. Quando a pessoa não está bem assentada no que Deus tem para a vida dela, ela só faz o quê? Escândalo. O que o escândalo faz? Machuca, fere, dificulta a caminhada dos outros. Pode até não matar. Porque como Jesus fala, né? Ai, é necessário que venham escândalos, mas ai por meio daquele por quem vive o escândalo. Melhor lhe fora, né, amarrar uma pedra de moinho e ser lançado da mar do que ter nascido. Muito forte, né? Quem faz uma pessoa sair, tropeçar no evangelho, uma morte espiritual, né? Então, ela vai causar escândalo. Então, vai causar o quê? Escândalo. Hoje você vê muitos, né, irmãos, não falando mal dos pregadores, né? Mas para que eles se convertam, você vê pregadores lá envolvidos no escândalo. O fulano lá estava em escândalo, estava traindo a mulher com a secretária. Me perdoe se vai caber o chapéu a alguém, né? Mas eu não estou fazendo referência a ninguém. Tô só, né? Meu Deus, que escândalo, irmãos. Né? Esse cara tem que ser tirado do altar. Não é uma fraqueza, não é uma falha. É pecado. Não pode. Ele tem que ser tirado do altar. Talvez futuramente se arrepender, pedir perdão, quem sabe, né? Se mostrar frutos, Deus até restaura o ministério. Mas não pode ficar cuidando de uma igreja. Tem que ser tirado, sim. Para o próprio bem dele, né? E das próprias pessoas também. Amém? Quando o Joãozinho ninguém sai da igreja ou cai, não faz muito efeito, não fede nem cheiro, como falou o Gaúcho, né? Agora, quando alguém grande causa escândalo, aí é um prejuízo, né? Então, por isso, quanto mais é dado, mais é o quê? Mais é cobrado. Então, nós temos que cuidar para não causar o quê? Escândalo. Escândalo, né? Aquilo que faz a pessoa que tropeçar, faz a pessoa que cair. Né? Então, nós temos que vigiar. Mas aqui, ó, para que sejam sinceros, né? Sinceros e sem escândalo até o dia de Cristo. Sincero, irmão. Aquela pessoa verdadeira, né? Aquela pessoa verdadeira, aquela pessoa que ela tá contigo, tá contigo. Ah, eu tô do teu lado. Se eu não tivesse contigo, não tô do teu lado. Bom, Judas estava do lado de Jesus. Judas foi levar o pessoal para prender Jesus lá no Getsemane, onde Jesus e os discípulos conheciam o lugar. Não é verdade? Então, tá do lado não quer dizer que tá aqui no mesmo espírito, no mesmo propósito. Né? Então, pessoal, continue assim, Filipenses. Eu oro para que vocês cresçam mais no amor. Eu oro para que vocês aprovem as coisas excelentes e para que, né, vocês permaneçam sinceros, verdadeiros, né, e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Sinceridade, verdade, né? E aí fala, talvez eu vou ter que terminar aqui hoje. Daí semana que vem eu continuo, mas eu queria pregar todo o livro de Filipenses, claro que hoje não tudo, né? Obviamente, né? Aí o 11 fala assim, né? Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo
para a glória e louvor de Deus. Cheios. Não vem com coisa mirrada, não. Cheios. Transbordante dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo. Amém? Ou seja, é a justiça de Cristo que vem sobre nós, né? E nos faz andar na justiça de Deus. Isso faz o quê? Para a glória e louvor de... Falo muito para os obreiros, a pessoa fala, distorce essa palavra. Eu sirvo a Deus, não aos homens. Primeiro que a pessoa não tem nem versículo bíblico e concordância. Ouvi alguém falar e saiu papagaiando. Mas eu falo isso muito para eles nas nossas reuniões, né? Eu falo para eles, mas você também, né? Aí tá o irmãozinho tossindo na igreja, cough. Aí eu sirvo a Deus. Então não dá água para aquela pessoa, porque Deus não está tossindo, é o ser humano. Não. Então você vai dar água para aquela pessoa, amém? Aí a pessoa bebe água. Você serviu a Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus não bebeu água, pastor. Mas Jesus falou em Mateus 25, né? O que diferencia os cabritos e os bodes, os cabritos e as ovelhas, não é as ovelhas, né? E as ovelhas. É o quê? Sempre que faziam a Jesus. Né? Lá em Atos capítulo 9, né? Paulo respirava ameaças. Quando ele caiu, né, irmãos? Amém? Não sei se caiu do cavalo ou se estava caminhando, eu sei que ele caiu, né? Paulo caiu do cavalo. Onde é que arrumaram o cavalo? Eu não sei, amém? Talvez estivesse no cavalo, mas eu não vou dizer o que a Bíblia não diz. Fala que ele caiu. Ele podia estar de pé e cair, ou podia estar montado, né? E cair, amém? Mas não vou dizer assim, irmão, porque Paulo caiu do cavalo. Onde é que tem um cavalo? Eu nunca vi. Mas enfim, né? Mas, né, ele caiu já cego, né? Isso está lá em Atos 9. Senhor, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu... Como tu persegue? Desde quando Paulo conheceu Jesus? Nunca conheceu Jesus. Não foi atrás de Jesus. Mas a quem que Paulo fazia, irmãos? Para o povo de Deus. Deus falou assim, ó, fazer mal para o povo é fazer mal para mim. Então, o contrário, fazer bem para o povo é fazer para mim. Como eu falei, você vai lá, coloca um papel, toalha para o irmão. Aí eu sirvo a Deus. Deus não tem que secar as mãos. Então não bota o papel. Mas o ser humano tem, amém? Aí vai lá, o irmão seca, né? Seca lá as mãos no papel toalha. Glória a Deus. Você serviu o quê? A Deus. Amém? Adão, quando quebrou o primeiro mandamento, já quebrou o segundo. Quando trouxe lá em Gênesis, né? A mulher, na hora de perguntar, ele falou o quê? A mulher que o Senhor me deu. Ela me deu o fruto e eu comi. Você viu que ele quebrou ao mesmo tempo o primeiro e já quebrou o segundo? Ele parou de amar a Deus e já quebrou o quê? O segundo, o próximo. Então, anda junto. Amém? Anda junto. Não tem como amar a Deus e não levar a amar o meu irmão. É impossível amar o meu irmão sem primeiro amar o que há. Não tem separação. Não tem. O homem que mais amou foi o homem mais perfeito também. Jesus Cristo. Foi o que mais serviu. Foi o que mais fez o bem. Ele andou, Atos 10, capítulo 8, né? Andou fazendo bem e curando o quê? A todos os enfermos, né? Porque Deus era o quê? Com ele, amém? Ele curou Deus. Ele curou o quê? Os homens, amém? Então, servindo a criação de Deus, porque ele servia a Deus. E servindo a Deus, ele cuidou o quê? Da criação de Deus. Isso são os frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? E tem lugar para todo mundo, irmãos. Ontem mesmo as irmãs foram fazer evangelismo no hospital, né? Para dizer, olha o que estou fazendo, né? Mas você acha que se fosse no tempo de Jesus, irmãos, não seria noticiado, fotografado e vídeo as coisas? Claro que sim. Então, quando Jesus fala para não se aparecer, significa não se aparecer para orgulhar. Mas tem que fazer conhecidas as obras, né? As irmãs estavam lá no hospital, eu não fui. Eu estava numa outra missão, estava depois, mais tarde, com os homens que vencem. Né? Antes estava na missão da grade aqui, preparando as aulas, imprimindo as coisas. Mas elas foram, né? Então elas fizeram uma obra que eu não fiz, né? Então é uma obra que eu não estava lá fazendo, talvez nem você, mas estava lá levando aqui uma palavra de Deus, né? Mas depois nós tivemos homens que vencem, que sabem que alguns homens não foram, né? Não sei por que não foram. Poxa, se não é homem que vence. Mas enfim, né? Mas já era outra obra, já estava lá servindo o que?
Os homens. Amém? Então, quer dizer, chamado é o que mais tem para a pessoa andar, né? Fazer a vontade de Deus. Né? Então, tem que ser cheio dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu vou parar aqui, moço, eu não vou conseguir avançar. Aí, se Deus mandar, eu continuo pregando semana que vem, amém? Mas o meu propósito é pregar todo o livro de Filipenses aqui. Então, eu vou parar aqui. Já dei mais de meia hora a nossa pregação em nome de Jesus. Né? Então, para aí. Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.